A nossa questão, olha, de número 88, a VUNESP, ela também vai vir aqui falando do sistema operacional Windows. E aí, como também já aconteceu em prova anterior, né, a prova de 2013, a gente tinha na estrutura do sistema operacional uma área chamada de acessórios. Quem lembra aí de acessórios? Dentro de acessórios para nós, tinha o pente, que está aqui, ficava dentro de acessórios, o bloco de notas ficava em acessórios, notas autoadesivas ficava dentro de acessórios, calculadora, ou seja, uma série de programas eram localizados, né, na categoria de acessórios. Hoje, para nós, no Windows 11, a gente tem tudo como aplicativos e não necessariamente como aplicativos acessórios, mas eles continuam na estrutura do sistema operacional. E aí ela fala em sua configuração padrão, alguns estão em pastas específicas. Aí ela diz: assinale a alternativa que contém um software aplicativo numa pasta chamada de acessibilidade. Eu até falo para vocês hoje, para nós também temos, não vamos chamar de pasta, no Windows 11, tá? Vou até fazer essa observação. Na estrutura do Windows 11, a gente tem também um espaço para acessibilidade, inclusive dentro de configurações. Eu até deixei aqui para vocês, então, por exemplo, lá pelo iniciar, quando a gente vai na estrutura do Windows 11 em iniciar, a gente tem como selecionar uma categoria chamada para nós de acessibilidade, que é o que nós temos também, né, aqui mencionado. Então, essa imagem aqui nossa é uma imagem do Windows 11. E lá nós temos ó, um teclado virtual, nós temos a lupa, o acesso por voz, nós temos o ambiente de legenda e nós temos o narrador. Então, tudo isso, o bloco de notas, foi chamado, né, de programa acessório, notas autoadesivas, o pente, e o teclado virtual, ele foi e continua sendo o que para nós? Um programa, um aplicativo para a área de o quê? De acessibilidade. Então, mesmo hoje, né, 12 anos depois dessa prova, quase 12 anos, né? A gente continua tendo o teclado virtual como ferramenta de acessibilidade. Como eu tinha mostrado aqui na questão anterior, o teclado virtual, olha, ele pode até ser acessado por meio da barra de tarefas. Então, a gente tem aqui, ó, só para vocês visualizarem, aqui, olha, aqui nós temos o teclado virtual, aqui estaria, né, para nós. Caso você queira, o seu teclado deixou de funcionar, você pode utilizar o teclado virtual. Nós temos um espaço até para trabalhar, veja, com som, né, com microfone. Então, tem aí essa ferramenta também de acessibilidade. Aqui pelo iniciar, se vocês verificarem aqui no iniciar, a gente tem algumas categorias onde os programas estão organizados. E aqui a gente tem a categoria de acessibilidade. E ao clicar no teclado, ele é aberto aqui na nossa tela e ele pode ser utilizado aí no ambiente Windows sem nenhum problema. Então, mesmo, né, a gente estando aqui em 2026, o teclado virtual aqui ele continua sendo um elemento que não mudaria. Então, se a gente vem aqui, por exemplo, o Windows 11, o teclado virtual, a nossa alternativa é continuaria sendo aí um software, um aplicativo para acessibilidade, ok? E aí eu volto, né, a conversar com vocês, como eu mencionei na nossa questão anterior, quando vocês pressionarem a tecla do Windows mais a letra I, eu vou pressionar aqui, a gente vai abrir a janela de configurações, certo? Então, a gente abre a janela de configurações. E aqui nós temos, ó, por exemplo, o Windows Update, aqui nós temos, por exemplo, a acessibilidade, nós temos a relação, né, com internet e rede, onde vai abraçar a relação da segurança. Então, aqui nós temos também o espaço para a acessibilidade.
Então, fazendo uso da área de configurações do Windows, digita digita, ó, anota aí no caderno de vocês, nas anotações de vocês, tecla de atalho muito comum em prova, para abrir a janela, né, a nossa área de configurações do sistema operacional. Válida aí, né, para o Windows 10 e também para o Windows 11. E aqui a gente verifica na área de acessibilidade mais ferramentas de acessibilidade. Então, nós temos os aplicativos de acessibilidade e nós temos ferramentas para acessibilidade, como, por exemplo, o tamanho do texto, efeitos visuais, o ponteiro do mouse, né? Ou ele sendo maior, com cor diferente, ou usar uma outra forma para o mouse, o cursor do texto, né? Principalmente para o pessoal que tem problema com pouca visão, o cursor pode ficar maior na janela do nosso texto. Nós temos a presença da lupa, cor, contraste, o narrador. Ou seja, tem várias ferramentas, né? O pessoal na relação de audição, o áudio, dispositivos auditivos, legenda. E aí a gente tem, né, interação por fala, por teclado, por mouse e até uma ferramenta mais recente que é o controle com os olhos, né? A gente tem aí algumas pessoas, alguns usuários que trabalham, né, com os olhos, o controle dos olhos, que vai fazer, né, o rastreamento de texto, enfim. Então, tudo isso compõe hoje para nós esse espaço de acessibilidade na estrutura do sistema operacional Windows 11. Então, é uma linha também que a gente volta a conversar. Ah, é uma questão antiga, mas é uma questão que continua viva. Claro que ela está mais rica de recurso, falando de acessibilidade, mas é uma linha que vocês aí podem trazer para estudo, fazer anotação, porque eu já vi muito um assunto que foi cobrado lá numa prova antiga, ele voltar para uma prova mais recente, o mesmo assunto. Claro que ele vem aí mais organizado, né? Não exatamente a mesma questão, mas o assunto ele pode ser elemento aí da nossa próxima prova. Tá certo? Então fica aqui para nós a 88.